Beleza? Então vamos lá. O que acontece, né? O que acontece com essa situação? A gente vê que no início, né, parece um pouco de sorte de principiante. Muitas vezes a pessoa entrou no segmento de hospedagem, né, seja uma pequena pousada, seja um anfitrião, seja um pequeno hotel, a pessoa às vezes entra ou porque herdou, né, porque é um negócio de família, ou porque foi indicação de alguém, né, alguma pessoa do seu ciclo social já estava fazendo essa atividade, dizer, olha, alugar por temporada é bom, trabalhar com hospedagem é muito bom. Né? A gente lida com pessoas, né? São pessoas que muitas vezes estão vindo de férias, são pessoas que estão felizes, é um trabalho muito prazeroso. Então, no começo, o anúncio parece uma sorte de principiante. A pessoa começa a ter muitas consultas, né? Muito pedido de reserva, principalmente as pessoas que iniciaram numa alta temporada na sua região. As pessoas que, por exemplo, estão no litoral, começaram a operar em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, surfaram uma onda extraordinária. Então, tudo também depende do início da plataforma de vários fatores. Primeiro fator é o período que você está iniciando. Se você está iniciando uma alta temporada, inevitavelmente o seu anúncio vai, né, ser jogado para cima, porque a procura está muito grande, você é um anúncio novo, vão te expor muito. Se você está começando uma baixa temporada, você vai ter um excesso de exposição. Isso pode te trazer um bom número de reservas, que pode te deixar otimista para você continuar. Só que, obviamente, que no longo prazo, né, com o passar do tempo, isso vai tender a cair. Especialmente as pessoas que se deram muito bem na pandemia. Eu observo que quem tem casa de temporada, né, quem tem imóveis grandes, sítios, chácaras, durante a pandemia se deu bem, porque as famílias queriam se isolar, as famílias queriam, né, ir para lugares mais afastados, né, as pessoas que gostariam de se isolar, né, ter essa reconexão, né, não estar em contato com pessoas que não são do seu ciclo social e tal, ali, né, pessoas próximas da família, e resolveram se isolar. Então, imóveis, né, que tinham pouquíssima procura, imóveis que quase ninguém ia atrás, começaram a ter uma procura enorme. As pessoas começaram a ir atrás. Né? Todo mundo queria ir para um lugar isolado que ninguém aguentava mais ficar em casa. Não podia sair, estava tudo fechado. E aí agora o que acontece? A pessoa começou a fazer planos, né, achando que ia ser sempre assim, que as coisas viraram, uma oportunidade, tive sorte, e mais uma vez as reservas começaram a cair agora. Começam a despencar. Então, o que acontece? Né? Eu enxergo isso como várias situações. Não existe um único problema para que isso despenque. Existem vários problemas que eu vou trazer para você, que você pode não estar vendendo pela Booking, não estar vendendo pela Airbnb, por vários fatores. Não é uma única peça, digamos, não é um único furo que faz o navio afundar. São vários pequenos furos que fazem você afundar. E é isso que eu quero entrar um pouco mais a fundo. Só que qual que é o pensamento principal das pessoas que estão passando por isso? Qual que é o principal pensamento e que o que você está pensando, na minha visão, é equivocado? As pessoas sempre acham que a plataforma está me sabotando. E eu vejo isso pelos comentários dos meus alunos. Assim, cara, eu já liguei várias vezes para a Airbnb, eu já liguei várias vezes para a Booking, meu anúncio ia super bem e do dia para a noite aconteceu alguma coisa e meu anúncio despencou, não estou tendo procura, não tenho mais consulta, não tenho mais reservas, meu movimento está muito ruim. Então, a primeira coisa que a pessoa pensa, né, que eu escuto isso, né, por diversos alunos, já escutei isso de vários alunos, da boca de vários alunos, que acha que a plataforma está sabotando ele. Que tem alguma coisa errada, o meu anúncio está apagado, alguma coisa aconteceu. Outra coisa que eles pensam muito é, mudar alguma coisa, eu não estou sabendo. Né? Logo quando lançou aquele preço simplificado, lembra que o Airbnb optou por você escolher em absorver toda a comissão, em vez de você pagar uma parte e o hóspede pagar outra? Quando ele lançou isso, tinha gente que achava que mudou o negócio porque quem optou por preço simplificado era melhor e quem não optou era melhor. Enfim, cada um tinha uma posição. Na minha visão, só para fechar esse assunto, eu acho importante ter preço simplificado. É importante. Eu acho que você tem que buscar ter controle em cima de tudo que você pode controlar, tudo que você pode influenciar. E quando você controla a comissão, quando você absorve os 15% do Airbnb para você, você está controlando o preço da ponta.
O preço lá no final, porque se você só se preocupa com os 3% que você paga do Airbnb e você esquece que o hóspede vai pagar lá mais 12, 13, 14% em cima, você não está preocupado com o seu negócio. Você está preocupado com quanto você paga. E o que foi que eu venho repetindo live após live? Se você quer triplicar reservas, se você quer chegar no próximo estágio, o hóspede é o centro do seu negócio. Então você sempre tem que pensar a favor do hóspede. E pensar a favor do hóspede é o quê? Eu tenho que saber o preço que ele está enxergando lá no final. Porque muitas vezes eu coloco o meu preço no calendário, é aquela comissão que eu estou pagando, mas eu não sei quanto que o hóspede está pagando de comissão lá no fundo. E aquilo às vezes pode atrapalhar. Então, quando a gente absorve isso para a gente, eu acredito que você está no controle da situação. Isso não influi, não tem diferença nenhuma, é só você assumir esse controle, tá? Não tem diferença. Ah, mas se eu optar por isso, anúncio que não optou por preço simplificado vende mais? Não, não. É a mesma coisa, ele mostra igual, ele divide igualmente, é só você ter o controle da situação. Eu acho muito melhor. Então vamos lá. Primeiro ponto é você não achar que a plataforma está lhe sabotando, porque não está lhe sabotando, tá? A plataforma não está lhe sabotando. A plataforma não mudou nada, não mudou nada. Só que quando você começa a buscar, a investigar o porquê que o seu anúncio começou a cair de performance, você vai começar a identificar vários pequenos erros. Porque muitas vezes o erro não está gritante, não é um erro que está assim latejando, estampado no outdoor, que está assim, ah, você está fazendo isso de errado. Não, às vezes é um erro sutil. Eu vou explicar o que é um erro sutil, como que a gente pode, né, tentar consertar isso, mas pode ser um erro sutil que você disse, cara, nem me liguei nisso, ó, nem prestei atenção nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quantos anúncios eu já vejo, eu olho, por exemplo, a pessoa tá, sei lá, tem uma casa temporária em Búzios, no Rio de Janeiro. Aí o que é que o cara faz? No Airbnb, ele coloca várias fotos da cidade, das praias. Só que você entende que o hóspede que já chegou no Airbnb, que já fez a pesquisa por Búzios, ele já sabe que ele quer ir para Búzios e ele não estava interessado em que você mostre as praias para ele. A não ser que você faça uma foto aérea, que eu sou total a favor de você explorar se o seu imóvel está próximo de um lugar que é muito. Que as pessoas se atraem para estar próximo disso. Uma praia, um ponto turístico legal, um ponto mais legal que tem um pôr do sol, não sei. Sendo dessa forma, eu entendo que isso é positivo. Mas o que é que eu observo nos anúncios? As pessoas colocam fotos das praias, fotos das trilhas, fotos de cachoeira. Cara, isso é para ser feito no Instagram, isso é para ser feito no teu Facebook, isso é para ser feito lá no teu site, se tu quiser vender alguma coisa por lá, mas não dentro da plataforma. Dentro da plataforma eu tenho que me vender. Um hóspede que olha um anúncio, ele passa em torno de 8 a 15 segundos. Então, se você não prende a atenção dele, você vai receber poucos cliques. Mas eu vou chegar lá ainda, tá? Vamos chegar lá. Vamos fazer essa construção primeiro para você entender. Então, como eu falei, eu tenho vários alunos que chegaram com essa dificuldade. Que começaram muito bem e depois o negócio caiu. E aí ele precisou entender exatamente quais são os pontos que a gente ajusta, que eu vou compartilhar, como eu já falei, em mais detalhes na semana Triplica Suas Reservas. Dentro da semana Triplica Suas Reservas, que começa segunda-feira, às 8 horas da noite, né? Se você não se inscreveu, YouTube, o link está aqui embaixo. Você do Instagram, o link está aqui em cima. Se você não se inscreveu, se inscreva, é 100% online, 100% gratuito. E eu vou compartilhar com você em mais detalhes. Como que funciona essa metodologia que triplica reservas? Como funciona essa metodologia que é capaz de colocar o meu anúncio nas primeiras páginas e nas primeiras posições? Como que eu consigo, né, através dessa metodologia, ter o salário que eu queria de 10 mil, de 5 mil, de 8 mil, mas a maioria das pessoas almeja um salário de 10 mil ou mais. É possível? É. Se você tiver um planejamento, se você, seja você um dono de hotel, um dono de pousada, um anfitrião, um administrador, se o seu imóvel permite essas condições de você ganhar os 10 mil, ou você quer ser um administrador, você quer gerenciar mais imóveis, com a metodologia, sim, é possível você chegar nesse patamar. Então, o ponto que você entende é que uma das objeções das pessoas, quando o anúncio cai, né, tenta resolver achando que a plataforma sabotou, é o seguinte, a pessoa faz assim, a demanda está baixa. Eu tenho uma observação para falar sobre demanda, tá? Eu tenho uma observação. Quando a gente fala de demanda, é tudo muito de percepção. É tudo muito do que você está procurando. Por que eu estou te falando isso? Presta atenção, todas as vezes que a gente vai trocar de carro, por exemplo, você vai trocar de carro, você vai escolher um carro novo, você vai trocar de carro. Não tanto faz ser um carro seminovo, mas você vai trocar de carro, você vai escolher um outro modelo. Você começa a ver aquele modelo de carro em todo lugar da rua. Você já observou isso?
Você começa a ver em todo lugar da rua. Todo lugar que você vai, aquele carro que eu quero, aí você começa a observar. Por quê? Porque você direcionou a sua atenção para aquilo. Beleza? Quando a gente fala sobre demanda, você vai ter a sua percepção do que você está vendo. A grosso modo. Então, muitas vezes a gente faz assim, olha, eu não estou vendendo, meu anúncio, tudo bem, não foi sabotado, mas é porque a demanda está baixa. Será mesmo que a demanda está baixa? Será que está todo mundo sem vender? Ou você não está sabendo vender? Essa é uma primeira observação. Por quê? Para você constatar que uma demanda está baixa mesmo, dizer assim, cara, não tem demanda, existem algumas formas, digamos, amadoras de se ver. Né? Eu tenho até uma live sobre isso, não sei se está nesse roteiro dessa semana, mas eu tenho uma live sobre isso. E tem também os softwares, que são as formas mais seguras, né? Um software que está atrelado, conectado, né, com plataformas, né, plataformas de inteligência, digamos assim, né? Ele consegue te dizer como é que está a demanda daquele dia, a demanda daquele período, quem está vendendo, quem não está, como é que está a pesquisa pelo destino. Aí sim, é algo que você tem uma certa segurança, mas você jogar a culpa de não estar vendendo porque a demanda está baixa, será mesmo? Será mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Segundo ponto, preço. Preço é um dos pontos que mais impactam, né, no momento do hóspede decidir pelo meio da hospedagem A ou B. Preço é um dos pontos que mais impactam. E eu sempre digo isso, claro. Não é que a gente tem que focar só no preço. Não é que o preço é o mais importante. Porque às vezes você tem um preço bom, mas o restante, né, os outros pontos, os 9 pilares, estão desajustados. Então, preço é importantíssimo que você também esteja ajustado com os benefícios que você entrega. E você percebe que quando eu não falei características, eu falei benefícios. Qual que é a diferença de características para benefício? Características é banheiro, quarto, ar-condicionado, isso são características. Benefícios é o que a pessoa tem, é o que a pessoa recebe. Ou seja, se eu me hospedar lá, é um lugar muito tranquilo, é um lugar muito relaxante, é um lugar muito acolhedor, é um lugar, sei lá, que traz uma boa energia. Isso são benefícios. São muitas coisas que a gente, muitas vezes, a gente não apalpa, a gente sente. É o que a gente usufrui, não é o que a gente usufrui. Então, preste atenção que, às vezes, a demanda baixa é uma percepção errada. Às vezes, o preço errado pode ser culpa nossa. Pode ser culpa nossa. Por quê? Porque eu não tenho um controle sobre a minha gestão, eu não sei quanto custa meu imóvel dormir uma noite fechado, eu não sei quanto custa meu quarto dormir vazio, se eu sou hotel, se eu sou pousada. Então, isso é um ponto. Se você não sabe isso, como você precifica? E se você não tem a noção da demanda, como é que você sabe se sobe ou desce preço? Porque o seu preço, ele vai muito de acordo com a demanda. Demanda alta, preço sobe, é hora de ganhar dinheiro. Demanda baixa, cai. E se eu não tenho nada, né, que realmente concretize, que realmente diga que a demanda está alta ou está baixa, como é que eu vou saber? E o preço, como é que eu vou saber? E por fim, em relação, né, que muitos reclamam também, né, de estarem vendendo pouco, né, quando os anúncios despencam, é economia, a inflação está alta, tudo bem, eu concordo, mas tem gente viajando. Dinheiro, ele não acaba, dinheiro ele troca de mão. Ele não acaba, ele troca de mão. Então, existem vários pontos, né, que podem estar acontecendo. Você pode estar com o preço errado, a demanda pode realmente estar baixa, você pode não estar sabendo se vender, você pode não estar sabendo explorar seus pontos fortes, você pode estar direcionando esforços para um público errado ou para público nenhum. Olha quanta coisa pode estar acontecendo. Olha quantos problemas podem estar acontecendo e a pessoa faz assim, o Airbnb está me sabotando, ou demanda está baixa, ou a economia está ruim. Cara, às vezes não é. Então eu quero trazer os pontos que realmente podem estar impactando, né, no teu anúncio. Que vinha muito bem e despencou. Por que ele vinha muito bem e despencou? Por que isso? Geralmente a gente faz sorte de principiante, mas não é, isso é estratégia e eu vou explicar um pouquinho sobre isso, beleza? Então vamos lá, você que está acompanhando aqui, está me assistindo no YouTube ou no Facebook, deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E ao final, deixa teu comentário aqui e se inscreva na nossa semana de replicações de reservas. Você que está me assistindo aqui no Instagram, deixa teu like aqui para eu saber que você está acompanhando a live aqui, que está fazendo sentido para você. Coloca aqui, desce um dedinho aqui no coraçãozinho, por favor, para eu saber que a gente está interagindo, que às vezes eu vou conversando aqui sozinho, às vezes fazer live é um pouco solitário, né? Porque você está aqui, você está falando, mas muitas vezes as pessoas estão em silêncio, você não sabe se as pessoas estão entendendo, se as pessoas estão te acompanhando, se não estão te acompanhando. Então, ó, conversem comigo, conectem comigo aqui, desce o dedinho aqui no coração, façam um legal para mim aqui, eu reajo com um foguinho, coloco um legal, coloca alguma coisa para saber que vocês estão interagindo aqui comigo, que está fazendo sentido o que eu estou falando, tá? Vamos lá. Beleza? Boa, vamos lá. Então,
Como é que funciona, tá? Eu queria explicar para você como começa cada anúncio, né? Só que antes de eu te explicar como começa o anúncio, é importante que você entenda como funciona o jogo da plataforma. Como é que a Booking, como é que o Airbnb eles funcionam? Qual que é o jogo por trás das reservas? Primeiro ponto, você tem que entender que o modelo de negócio das plataformas é o modelo ganha-ganha. Ou seja, quanto mais eu te vendo, mais eu ganho. Então aí já sendo o primeiro alerta. A plataforma, ela não está preocupada em saber se eu estou vendendo acima do meu custo do imóvel dormir fechado ou se eu estou vendendo abaixo. Olha o alerta. Quantas pessoas se ligam nisso? Você não sabe. Então, você já entendeu que o modelo é ganha-ganha. Que você tem que o quê? Jogar o jogo da plataforma. O que é jogar o jogo da plataforma? É trabalhar os 9 pilares que eu ensino e que vou me aprofundar na semana Triplica Suas Reservas. É trabalhar esses 9 pontos. Quando eu trabalho esses 9 pontos, eu vou para as primeiras páginas, para as primeiras posições e vou começar a vender. É o jogo do ganha-ganha. Só que eu, como gestor, eu tenho que ter a primeira noção sobre o quê? Qual é o preço que eu vou colocar? Por quê? Porque a plataforma não sabe meus custos. Ela não sabe se eu estou vendendo ganhando ou tomando prejuízo. Ela não sabe, mas ela quer vender. Então, esse é o primeiro jogo que você, como gestor, tem que estar atento. Segundo ponto, a plataforma, ela sempre vai privilegiar os anúncios que tiverem mais cliques. Todos aqueles anúncios que forem muito clicados, que forem muito salvos, né? No Airbnb não tem aquele negócio que você salva numa lista preferida, né? Numa lista de desejos, a wishlist. Então, você clica lá. Então, tudo isso são pontos que alimentam o algoritmo e vai dizer assim, olha, muita gente deseja essa hospedagem. Tem muita gente procurando esse tipo de hospedagem. Então, esse tipo de hospedagem, ele começa a subir, obviamente, porque as pessoas estão se interessando. Mas, óbvio, que quanto mais cliques ele receber, proporcionalmente ele tem que converter também. Não é só receber clique. Quem recebe clique e não vira reserva, ele vai cair também no ranqueamento. Plataforma não é bobo. Ali não é filantropia. Ali não existe uma lista. Você não acha que aquela lista, aquela ordem ali é aleatória? É óbvio que não é aleatória. Distribuição de reservas não é aleatória. Aquilo ali tem tudo inteligência. Uma empresa de bilhões, ele não vai colocar uma propriedade em cima se ela não vende. Quando você pesquisa propriedade, geralmente são propriedades que vendem bem. As que aparecem primeiro são as propriedades que vendem bem. E aí aparecem as propriedades iniciantes, que é exatamente o ponto da live de hoje. Por quê? Porque as iniciantes, elas recebem... A gente vai seguir nesse assunto. Mas vamos lá. Outro ponto também que você tem que entender, né, fora o jogo ganha-ganha, né, sobre como receber mais cliques, como ser mais atrativo. A plataforma também, ela procura por parceiros bons. E o que são parceiros bons? O que é um parceiro bom? Resumidamente, um parceiro bom é aquele cara que entrega um bom serviço, que gerencia expectativa, que reflete nas avaliações. Parceiro bom é isso, é o primeiro ponto. E o segundo ponto de um parceiro bom é um parceiro que tem um preço justo. E quando eu falo preço justo, não é um preço mais barato, é um preço justo. O que é justo? Não sei. Cada meio de hospedagem tem a sua proposta de valor. O que pode ser justo na sua percepção, pode não ser na percepção do seu vizinho, ou de outra pessoa que esteja aqui na live, mas tem que ser justo para o meu cliente. Por isso que eu sempre falo que antes de eu saber vender, eu preciso saber para quem eu vou vender, as características de quem eu vou vender. É que nem um relacionamento. Quero casar com alguém. Vou casar com alguém aqui, conheci na noitada, e aí, bora casar? Tamo junto? Cara, pode dar certo? Pode. Não, eu casei com a minha mulher com 4 meses. A gente se conheceu com 4 meses. Eu casei, eu estou mais 7 anos, né? Dia 31 desse mês agora. A gente faz 7 anos de casado, temos 2 filhos. Deu certo, com 4 meses, né? Não foi com uma noite. Mas tinha grande chance de as coisas darem errado. Então, antes de eu buscar um casamento, eu preciso entender quem são as pessoas, conhecer gosto, costume. Porque imagina, se a pessoa tem gostos, né, hábitos, cara, completamente diferente do meu. Porque pessoa, você não muda a pessoa. A pessoa tem que querer mudar. Ninguém muda ninguém. A pessoa tem que querer. Então, você conecta com a pessoa assim, dá errado. Então, como é que eu não tenho que saber, como é que eu não tenho a obrigação em saber quem é o hóspede ideal que conecta comigo? Porque ninguém faz esse exercício. E isso aí dá errado. Então, entenda que a plataforma, ela busca por parceiros que ofereçam bons serviços e que tenham preço justo. Beleza? Passa a régua aí. Próximo ponto. Eu estou partindo do pressuposto que vocês estão com papel e caneta na mão, tá? Nas minhas lives, isso aqui não é podcast, isso aqui não é Netflix, tá? Isso aqui é uma aula. Então, ó, presta atenção. Próximo ponto, né, de um anúncio novo. Você já entendeu como funciona a plataforma e agora você entende que existe um período que chama-se período de rampagem. O que é período de rampagem, Lagreca? Período de rampagem nada mais é do que aquele período que você está iniciando o seu anúncio. Quando você inicia o seu anúncio, existem dois caminhos. O primeiro caminho é você começar com o pé direito,
é você entender uma metodologia, que, como eu falei, dia 8 de agosto eu vou abrir turmas, tá? Eu vou abrir uma nova turma do método hospedagem lucrativa. Então, você pode iniciar seu anúncio com o pé direito, onde você vai deixar ele todo preparado, todo configurado, para quando você entrar na plataforma, você, além de você estar pronto, você vai receber um excesso de exposição. Porque todo anúncio novo, ele tem um excesso de exposição. Por qual finalidade? Eu vou te testar. Eu quero lhe testar. Eu quero saber o quão bom você é. Se você é um atacante de um time de futebol, vem cá, tá rolando um jogo, vem cá, vai jogar agora. Vamos ver quantas vezes tu vai chutar a bola no gol, quantos gols tu vai fazer. Vamos ver, vem cá, vamos começar. É mais ou menos assim que funciona. Então, o anúncio novo, coloca esse cara em exposição para a gente ver o quão bom ele é. Porque se ele for bom, ele vai começar a ingressar o topo da lista. Porque o topo da lista são as pessoas que mais recebem cliques e o que aquilo vira conversão. Por quê? O próprio estudo do Google fala sobre isso. O estudo do Google diz assim, que as propriedades que aparecem nas primeiras páginas recebem 90% das intenções de clique dos usuários. Poucos que passam para a segunda, para a terceira página. Então, você entrou preparado, recebeu esse empurrão, cara, você tem grande chance de estar ali no topo e se manter pelo topo, desde que você jogue, não é, a metodologia que eu te ensino. Desde que você vá ali otimizando. Porque, assim, eu sempre digo que o trabalho de hospedagem é um trabalho dinâmico, não é um trabalho estático. Por quê? Porque a gente trabalha, digamos que com o tempo, né? Com sazonalidade, né? Com o período chuvoso, com o período de sol, né? Com o período de férias, enfim. A gente trabalha com isso. Então, você vai estar sempre ajustando a sua hospedagem. Então, o período de rampagem, existem dois caminhos. Eu entro na plataforma já preparado, já entendendo o que eu preciso, ou eu vou entrar na plataforma despreparado, que é o que a maioria faz. A maioria é assim, entra despreparado. E aí o que acontece? Você tem um boom do anúncio, começa a receber muita consulta, começa a receber muito pedido. Se você opta por uma reserva instantânea, começa a entrar reserva instantânea. E talvez depois de um certo período, o seu anúncio vai fazendo assim, ó, ele vai caindo. Você, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Que foi exatamente o que eu tratei no começo da live. Estou me sabotando, mudou a regra do jogo, né? Como mudou agora a plataforma, que agora escolhe por tipo de acomodação, né? A plataforma mudou um pouco o jogo, muda os algoritmos, aí as pessoas ficam, tá me sabotando, tem alguma coisa errada. Não, não tem nada de errado. A gente entende que o Airbnb, a Booking, não são empresas de hotelaria, não são empresas de hospedagem, são empresas de tecnologia. E a gente tem que se adaptar. Se a gente quiser estar na vanguarda, se a gente quiser jogar o jogo que 95% das pessoas não estão dispostas a jogar, a gente tem que estar no mundo do conhecimento, aprendendo. Aqui é o que eu estou trazendo para você, informação para a vanguarda, para que você esteja na frente do concorrente, ou seja, não tem concorrência. Porque só 5% sabe do que a gente compartilha, só 5% acompanha os perfis. Então você sabe que você vai jogar na frente. Então, no período de rampagem, tem dois caminhos: entrar preparado e se manter no topo, né? E ali, tipo assim, campeões ganham tudo, né? Winners, né? Tem uma expressão em inglês que fala assim: winners takes all. Ou seja, quem chega primeiro pega tudo. Então, o cara que chegou primeiro entrou e tá ali no topo, tá na cabeça. Vai ser mais difícil de alguém já chegar nele, mas o cara se mantém por ali. Ou você vai começar com a sorte de principiante, vai despencar e vai ter que fazer um trabalho de recuperação, que é exatamente o período de rampagem, que isso aí pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque isso aí vai estar condicionado à demanda, ao número de avaliações que tu tem. Entende? Então, por isso que tem que ter esse preparo que poucas pessoas fazem. E aí você me pergunta, pô, Lagreca, mas como é que a maioria das pessoas fazem? Como é que isso acontece? Como é que a maioria das pessoas fazem? O primeiro ponto é que a maioria das pessoas configuram as plataformas da intuição. Inclusive você pode ser uma das pessoas que está me assistindo aqui, que acabou de ter o seu anúncio, né? Sei lá, entrou online recentemente, ou você já tem um anúncio um pouco mais antigo. Cara, as coisas não estão indo bem. Por quê? Porque você fez na intuição. Você fez na intuição. E isso aí é um ponto crucial. Por quê? Você provavelmente deve ter decidido e optado e preparado a sua hospedagem de uma forma mais genérica possível para agradar o maior número de pessoas. Provavelmente você deve ter feito isso. Só que isso aí tem consequências. Porque quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Esse é um ponto. Então, a maioria dos gestores configura da intuição. A maioria dos gestores copiam o concorrente. Cara, como é que tu sabe que aquele cara está fazendo certo? Como é que tu sabe que o que ele faz é o correto? Como é que você vai seguir uma pessoa se você realmente não conhece muitas vezes o custo desse cara? Então, por exemplo, o teu apartamento pode ser financiado.
Pode estar lá, você está pagando um flat que foi financiado, uma casa temporada, enfim, está financiado. Às vezes o teu vizinho não tem financiamento, então ele já tem um custo mais baixo que o teu, ele vai poder trabalhar uma tarifa mais baixa que a tua, que tu vai ter que se desdobrar para gerar mais valor, para que não entre na briga por preço por ele. Quantos fazem isso? Entra na intuição. Ah, meu vizinho está aqui, ó, tem o vizinho ali ó, do 0,12, o vizinho ali do 0,5, o vizinho ali do 0,9, tá todo mundo vendendo. Não pode botar para lugar que vai. Mas está vendendo por quanto? Está alugando por quanto? Quais são os custos disso? A pessoa não sabe. Entrou da intuição, não tem um planejamento. Por isso que eu senti essa necessidade de fornecer um planejamento para os meus alunos. De dizer assim, ó, tem uma planilha aqui que tu vai colocar todos os teus custos projetados mês a mês, né? Ou seja, o que você vai projetar de venda. Pô, Lagarta, mas eu não sei quanto eu vou vender. Mas você conhece a sua região e você vai ter que projetar. Porque você vai ter que projetar o custo do ano inteiro e a receita do ano inteiro, para saber se vai bater de acordo com as tuas expectativas. Porque se tu só for no fluxo, qualquer caminho que tu for tá bom. E não é assim. Empreendedorismo não é assim. Não tem mistério para dar certo no empreendedorismo. Basta que você faça o básico, basta que você tenha um pouco de controle, que você chega nos resultados. Você não precisa ser um gênio para triplicar reservas. Não precisa ser um gênio. Não precisa. O que você precisa é só ser organizado. É tipo, é querer aquilo. Você quer aquilo? Por exemplo, você quer emagrecer? Você vai comer melhor, você vai fazer exercício, você vai dormir melhor, porque se você dorme mal, você engorda. Então você vai dormir melhor, comer melhor, vai se exercitar, não vai beber, não vai tomar refrigerante, não vai comer açúcar, e você vai chegar no resultado. Agora, para triplicar reservas, o que é que eu preciso? Sair da intuição, parar de copiar meus vizinhos. E outro ponto também, muita gente não se preocupa, faz de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Tem muita gente que faz assim, ah, não, bora, coloca o anúncio logo online, bora vender, tá perdendo tempo. Só que você não entende que não tá perdendo tempo. Que se você entra com o pé errado, né, digamos, supersticiosamente, né, se você entra com o pé esquerdo, vai dar errado daqui a um tempo. Vai dar errado. E aí o que acontece? Quantos gestores pararam para analisar as fotos? A foto da tua. Aí eu falei no começo da live aqui, tem gente que coloca foto da praia. O cara tá ali, sei lá, o cara tá em Angra dos Reis, o cara tá em Búzios, o cara tá em Porto de Galinhas. O cara, no anúncio dele do Airbnb, o cara coloca as praias. Pra quê? Pra que tá colocando praia? Ou seja, sinônimo que o cara não tem a mínima noção de quem vai atender. Por que colocar praia? O cara já sabe que vai pra praia. Quando você coloca o seu anúncio, tem que se vender, sabendo os seus diferenciais, do que os seus clientes estão procurando. Qual é? O que é que você tem de diferente pro fulaninho? Aí o cara não prepara a foto, ele pega qualquer foto, qualquer resolução, foto tirada de maneira errada, iluminação ruim, qualidade ruim, cara, tudo ruim. E aí ele fala, não, mas eu já tô, o importante é fazer. Em alguns momentos, não é para fazer assim, porque tem que ter um planejamento, porque senão você vai enxugar gelo. Então tem que ter, não é tipo assim, coloca qualquer foto e deixa o negócio rodar. Não, não é assim que funciona. Outro ponto, quantos pararam para pensar na descrição? Aí você vai ver a descrição de uma hospedagem, às vezes no Airbnb, não, você pode escrever, na Booking você não pode, mas no Airbnb você vai ver uma descrição da pessoa, um lixo, uma descrição ruim, péssima. Não resolve minhas dúvidas, não me gera desejo, né? Não tira as minhas objeções, não fica muito claro do que eu estou comprando, do que eu estou reservando. A pessoa não sabe fazer uma descrição, não tem uma chamada para ação na minha descrição, não tem os tópicos dos pontos mais relevantes na minha proposta de valor dentro da minha descrição, não tem. Aí o cara, pô, não estou vendendo. Ou seja, não se preparou para as fotos, não se preparou na descrição, não se preparou no título. O cara faz um título de imobiliária. Sabe o que é título de imobiliária? Apartamento, 3 quartos, 2 suítes, cozinha compacta e piscina. Isso é anúncio de imobiliária. O que é um anúncio legal? Primeiro eu tenho que botar minha marca. Lagreca Homes. Apartamento moderno. Ideal para famílias com pets. Vamos dizer que eu aceito pets, tá? Só para botar aqui. Ideal para famílias com pets. 300 megabytes, 300 MB. Obviamente que eu tenho que colocar isso dentro de uma descrição de 32 caracteres, né? Antigamente era 50, agora são 32. Então você vai ter que adequar isso para que em 32 caracteres você mostre a sua marca, você mostre o seu posicionamento. O que é o posicionamento, Lagreca? Posicionamento nada mais é do que a minha segmentação e o meu diferencial. Como assim? Casa de hospedagem, então bota assim, casa de temporada, então eu posso botar casa rústica, ideal para famílias com criança. Pronto.
casa rústica, ideal para famílias com criança. Obviamente que eu posso encaixar minha marca aqui, né? La Greca Homes, La Greca Houses, La Greca Suites, La Greca Flats, La Greca Apartamentos, não sei. Você pode criar sua marca e colocar casa rústica, ideal para crianças, ideal para família com crianças. Então, eu já sei que é ideal para família com criança. Por quê? Porque eu tenho um pula-pula, porque eu tenho uma piscina rasa, porque eu tenho uma brinquedoteca, porque eu tenho uma área grande para as crianças correr. Esse é o meu posicionamento. Ali tem que estar dentro do meu título. Só que aí, às vezes, o cara faz belíssima casa de campo. Pô, belíssima casa de campo para quem? O quê? O que você quer? Você entende que a pessoa entra despreparada? A pessoa está despreparada. Próximo ponto. Quantos pararam para definir sobre as suas políticas de venda? Porque o que você pensa é só em se proteger. Você só pensa em se proteger. Você fala assim, não, quero que cancelamento até 30 dias, se cancelar não devolvo, e papapá, e você só pensa em se proteger. Você parece que o seu imóvel, ele vira uma barra de ouro. É o efeito, isso é uma mistura de efeito dotação, né? É o efeito dotação, porque tudo que é meu é mais caro, né? Tudo que é meu é mais caro. Existe... Não vamos ficar nesse mesmo, que eu falei em uma live só sobre vieses de pensamento. Então, seria basicamente um efeito dotação. Tudo que é meu é mais caro. Então, você coloca um preço mais caro, porque o imóvel é seu, porque talvez se não fosse seu, você não precificaria daquele preço, você não teria coragem de pagar aquela diária, se não fosse seu. Você coloca os máximos de proteção possível, você coloca pagamento antecipado, não devolve pagamento, calção, papapá, seguro, você bota tudo, tipo assim... Seria basicamente você dizer assim, cara, eu não quero te receber, não. É basicamente você falar isso de forma disfarçada, né? Tipo assim, você sair botando um monte de barreira. E por que eu falo isso? Porque eu fiz a live de ontem pela manhã, e eu falei sobre vieses de pensamento, que por sinal me perguntaram o nome do livro aqui, tá? Eu vi aqui que me perguntaram, eu coloquei lá no seu Instagram, mas o nome do livro chama-se Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli. O nome do autor chama-se Rolf Dobelli, A Arte de Pensar Claramente. Então, dentro desse ponto, eu falei, cara, por que a gente tem essas políticas tão rígidas? Por que muitas vezes a gente se foca nessas políticas, né? Ou nessa segurança que muitas vezes o Airbnb traz, e a gente deixa de ter mais reservas por conta de uma falsa percepção de segurança, né? Então, dentro dessa parte de políticas, é muito importante que você saiba escolher elas, porque as suas políticas precisam estar alinhadas com a sua estratégia de venda. Porque, geralmente, políticas mais restritivas criam barreiras. Então, entenda só isso. Entenda só essa lógica na hora de política. Quanto mais restritivo você for, quanto mais rigoroso você for, você afasta os hóspedes. Quanto mais permissivo, mas quando eu falo permissivo, tô querendo dizer algo num tom, tipo assim, o cara vai quebrar minha casa, vai tocar fogo na minha casa. Não. Mas quanto mais permissivo você for, você atrai mais pessoas. Você traz mais pessoas para você. E qual é o melhor tipo de política? Não existe melhor, não existe pior. Por quê? Porque o tipo de política vai depender, muitas vezes, do período, da sazonalidade. Então, muitas vezes, um período de alta temporada, eu posso trabalhar uma política mais rigorosa. Num período de baixa temporada, eu posso dar uma flexibilizada. Esse é um ponto. Então, não existe política certa ou errada. Ou eu mesmo posso optar por trabalhar uma política restritiva o ano inteiro. Só que eu tenho um produto muito diferente. Aí eu posso me dar esse luxo. Então você entende que não existe o que é certo e o que é errado. Existe assim. Tá vendendo? Então tá certo. O que existe é não tá vendendo. E para eu saber se eu vou vender ou não, você tem que ter esse pensamento do tipo assim, pensamento de teste. Nunca parar de testar. Pô, parei, mexi no preço, não é o preço. Putz, e agora? Será que são as fotos? Pô, não é a foto. Troca o título, vamos trocar o título. E a descrição? Será que é a descrição? Vamos mexer na descrição. Então a gente vai mexendo. Existem vários porquês. Obviamente que cada um desses pontos que eu tô falando, fotografia, tem muito mais assunto. Eu tenho uma aula de quase 40 minutos só falando sobre fotografia. Então eu teria que pegar o tópico desse, destrinchar numa live inteira. Então, ir a fundo em fotografia, entender sobre a descrição, como é que eu monto uma descrição perfeita, como é que eu escrevo uma descrição perfeita. Tem técnicas para escrever uma descrição. As técnicas, pois é, a mesma técnica que é usada para escrever e-mails, que chama-se copywriting. O que é copywriting? Copywriting são escritas persuasivas. Copywriting é quando você escreve de forma persuasiva, você escreve de forma intencionada a aumentar o nível de consciência da pessoa sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Isso são técnicas, né, de escrita. Então, o teu título, a tua descrição tem que estar muito ligado um pouquinho sobre isso para você entender cada vez mais como que eu trago esse público. Por quê? Porque as pessoas querem muito entender sobre o teu meio de hospedagem, e eu estou lendo um livro, hoje de manhã eu estava lendo um livro,
que é um pouquinho sobre storytelling, né? Sobre como contar uma história. E a sua história, a sua hospedagem, ela tem que ter um único grande benefício. Qual é o único grande benefício que você oferece? Qual é o grande? Qual é o grande? Porque, cara, se ficar comigo, cara, vai ter esse benefício muito grande. Cara, eu não tenho. Eu crio, eu desperto, eu invento. Eu não sei, cada um tem um tipo de hospedagem, cada um tem um tipo de público, cada um tem um tipo de bolso diferente, mas alguma coisa diferente você precisa ter para que você sinalize e você diga para os outros, eu não sou mais do mesmo. É que nem a nossa mãe, que sempre dizia quando a gente era criança, né? Luiz Felipe, minha mãe sempre falava assim para mim, Luiz Felipe, você não é todo mundo. Ela sempre falava isso para mim. Então, assim, bota na tua cabeça o que a nossa mãe repetiu a vida toda, tipo assim, bota na tua cabeça, você não é todo mundo. A sua hospedagem não é todo mundo. O que é que te diferencia dos outros? A gente tanto não quer ser individualista, não individualista, mas a gente não quer ser sempre único, autêntico, né? Todo mundo quer ter voz, todo mundo quer ter expressão, beleza. Pega esse conceito, joga para dentro da tua hospedagem, joga para dentro da tua hospedagem, o que é que te transforma em autêntico, em único? Que você consegue, né, trabalhar dentro de fotografias, dentro da descrição, dentro do título, conectar com as tuas políticas de venda, conectar com as tuas regras da casa, né? É importantíssimo também, política e regras da casa andam de mãos dadas, né? Ou seja, as tuas regras da casa também têm que serem bem elaboradas para te protegerem, né? Para que você fique tranquilo. E, obviamente, como eu falei, mais uma vez, a parte de precificação, né? Mais uma vez, eu bato na tecla que poucos os gestores conhecem quanto custa o seu imóvel dormir uma noite fechada. Aí o cara vai fazer vários tipos de conta, né? Aí existem vários tipos de conta. O cara, mas eu tenho que botar desvalorização, eu tenho que botar depreciação, eu tenho que botar não sei o quê. Eu disse, meu irmão, é melhor você vender o imóvel e você comprar em ação, comprar fundo imobiliário. Porque tem algumas coisas que no mundo real e no custo de oportunidade, muitas vezes não dá para incluir. Entende? Então, cara, mas se esse imóvel aqui tivesse não sei o quê, esquece essa conta. O que você tem que pensar é o seguinte: se o seu imóvel estivesse alugado anualmente, e te rendesse uma receita de 10 mil reais, 10 mil reais, vou botar aqui, para fazer uma conta fácil, 10 mil reais, não, 100 mil reais, vou botar 100 mil reais. Vamos dizer que teu imóvel no ano renda 100 mil reais. Por ano, tá? Sem você fazer esforço nenhum. Se fosse para locação de temporada, quanto que valeria a pena? Na minha visão, não menos de 30%. Então, ou seja, para que eu corra o risco, o trabalho que eu vou ter para ter um imóvel de locação por temporada, no mínimo, ele tem que me render 30% do que ele me renderia se eu alugasse ele anualmente. 30%. Líquido, limpo, 30% limpo. Então, ele me deixou 100 mil limpo. Meu imóvel me deixou 100 mil reais limpo na minha mão. Se ele me deixou 100 mil limpo ali, eu quero pelo menos 30% a mais para que eu corra esse risco de administrar, de aumentar a receita dele. É basicamente assim que funciona. Então, tem pessoas que ficam querendo inventar muito. Isso aqui é só para você ter noção se vale a pena ou não. Isso não vai chegar na conta do custo do quarto vazio, não, porque tem mais detalhes aí, beleza? Então, por fim, turma, em relação à precificação é isso, mas entenda que precificar, né, é um dos pontos também que atrapalha. Então, a gente conversou sobre esses pontos aí, por que o anúncio despenca, então você vê quantos pontos tem que poucas pessoas prestam atenção. Quantos pequenos pontos, quantos pequenos detalhes, as pessoas só pensam de preço, né? Que foi o que a gente falou na live do viés da disponibilidade. As pessoas só pensam em preço. Ah, é preço que está errado, é o preço que está errado. Não, cara, às vezes o preço está certo. Às vezes o preço é bom. O que está errado são os outros pontos aqui que, se você nem mexer no preço e você ajustar o ponto, você só saber ressaltar seus diferenciais, você saber se vender melhor, porque a venda, ela parte desde a precificação até a política, até as fotos, como que você se mostra, até a sua descrição, como você se comunica. Porque na live que eu fiz com o convidado, com o Thiago Akira, a gente conversou sobre isso, que tipo assim, uma comunicação boa, né, de um bom posicionamento, de você saber quem que você quer atrair, aquilo ali vai também afastar quem que você não quer atrair. Então, por exemplo, muitas pessoas que veem as minhas lives acham que é alguma coisa, eu achei que o teu conteúdo fosse, sei lá, fosse para esse assunto Y. Não, isso não conecta comigo, não. Então, o que eu já venho produzindo de conteúdo, eu já afasto as pessoas que, tipo assim, que não tem nada a ver, que não tem interesse no meu assunto. A mesma coisa com a gente, que a comunicação que a gente faz na nossa hospedagem, a gente afasta hóspedes que a gente não quer, a gente começa a tirar. Só que isso aí é uma comunicação, é uma parte visual, que são as fotografias. Mas aí tem muito conteúdo ainda pela frente aí. Pega teu caderno, pega teu papel aí, tua caneta, anota, que é importantíssimo, porque depois você tem que aplicar isso para que os resultados cheguem, para que você fique mais próximo
de triplicar suas reservas, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado. Fiquem com Deus, beijos e abraços. Fui!